Olá, seja bem-vindo ao canal Oncologia Genética. Hoje vamos falar sobre um assunto que esteve nos noticiários nas primeiras semanas de janeiro e gerou muita curiosidade. Os familiares de uma mulher de 119 anos alegam que ela seja a mulher mais velha do mundo. A dona Deolira Glicéria da Silva tem 119 anos e completa 120 anos em março. Mora em Itaperuna, no interior do Rio, com seus familiares. Tem uma excelente saúde e não faz uso de nenhuma medicação. Mas o título ainda é da freira Iná Barros, de 116 anos. E esse título foi confirmado pela LongeviQuest, um grupo de pesquisadores referência no mapeamento dos centenários. Além dessas duas mulheres, temos ainda aqui no Brasil o homem que recebe o título do homem mais velho do mundo, o seu José Marinho, um cearense de 112 anos, que é reconhecido pelo livro do Guinness Book. Mas qual seria o segredo desses supercentenários que têm mais de 110 anos e nunca tiveram câncer? Seria possível alguém ser imune ao câncer durante a vida? Então, qual é a ligação e os segredos entre a longevidade e as chances de ter câncer? É sobre isso que vamos conversar nesse vídeo. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista, especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar, mas principalmente a se prevenir contra o câncer. Fique atento a esse vídeo até o final e não deixe de se inscrever no canal. O envelhecimento é o principal fator de risco para diferentes doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, o infarto, doenças neurodegenerativas, como as demências e o câncer. A prevalência de câncer aumenta com a idade e atinge o seu pico aos 85, 90 anos. Depois disso, olha que interessante, a incidência de novos casos de câncer começa a reduzir à medida que a idade avança. É por isso que o envelhecimento, até certo ponto, pode ser considerado um fator modificável. Existem dois tipos de idade que a gente diz. A idade biológica, que a gente identifica através de testes biológicos e o status clínico, e a idade cronológica, que é contada a partir dos anos propriamente dita. É por isso que tem pessoas que a gente diz, aquela pessoa não parece ter a idade que tem. E aqui nós não estamos falando de procedimentos estéticos. Uma idade biológica mais jovem está associado a menor risco de desenvolver câncer. É por isso que até certo ponto, apesar de polêmica, existe a frase: a idade é um fator de risco modificável para o câncer. Existem duas principais hipóteses que ajudam a explicar essa relação entre o envelhecimento e o desenvolvimento de câncer. A primeira delas, que é a hipótese nula, não vê nenhuma conexão entre causa e efeito entre os mecanismos de longevidade, de envelhecimento e do câncer. Na verdade, são processos que coincidem por serem processos cronologicamente que acontecem com o tempo. A segunda hipótese, que é mais abrangente, leva em conta que esses dois processos compartilham vários mecanismos causais e fatores de riscos em comum. Isso a gente vai explicar agora sobre cada uma dessas hipóteses. A primeira hipótese, que explica que envelhecimento e câncer seriam mecanismos distintos e que só coincide com o processo do tempo. Por outro lado, a hipótese mais ampla, que poderia justificar a maioria dos tumores, é que o processo de envelhecimento e o processo de carcinogênese e desenvolvimento do câncer compartilham os mesmos fatores de risco. Isso vem das evidências que fatores de estilo de vida que reduzem a idade biológica também estariam atuando em reduzir as chances de desenvolver câncer, como por exemplo, alimentação saudável, evitar o sobrepeso e obesidade, o controle dos níveis de vitaminas essenciais, também o controle do microbioma intestinal, atividade física moderada ou intensa regularmente, assim como evitar fatores carcinogênicos como a exposição a raios de sol, o tabagismo e o álcool. E um fator muito importante e muitas vezes negligenciado, deixado de lado, que é a interação social, em linha com o fato de que saúde mental está associado a maior expectativa de vida. Parece simples, né? Mas essa associação de fatores ainda não prova uma relação de causa e efeito entre o envelhecimento e o câncer. E quais seriam essas vias que mostram uma relação entre os mecanismos de envelhecimento e os mecanismos de desenvolvimento do câncer? Isso é o
que a gente chama de marcas, ou cientificamente os hallmarks do envelhecimento, que são marcas também no processo do desenvolvimento do câncer. E aqui vem um spoiler no final desse vídeo. Esses mecanismos, essas vias, podem ser modificadas geneticamente, alterando o processo de envelhecimento e prevenindo o câncer. Existem 4 principais dessas marcas ou hallmarks de ambos os processos: a instabilidade genômica, as alterações epigenéticas, a inflamação crônica e a desbiose. Tem um vídeo no canal sobre cada um desses assuntos para você entender melhor em detalhes. Mas essa última explicação, ainda que mais abrangente, ainda não explica por que pessoas mais idosas com mais de 90 anos têm um menor risco de desenvolver câncer. Os nonagenários com mais de 90 anos, os centenários com mais de 100 anos e os supercentenários com mais de 110 anos exibem uma menor incidência de câncer progressivamente com a idade. Uma das explicações é que os hallmarks, as marcas, no processo de envelhecimento das células, podem atuar de forma a proteger essas células dos processos de carcinogênese. São os antagonistas hallmarks do câncer. Eles se contrapõem ao processo de desenvolvimento do câncer. Dentre eles, há inúmeros processos celulares dos processos de carcinogênese, como alterações dos telômeros, exaustão das células pluripotenciais, alteração do processo de macrofagia das células e a senescência das células, o envelhecimento das células que gera a paralisação do ciclo celular. O futuro, terapias celulares com o auxílio da genética que podem reestabelecer ou então instituir alguns desses mecanismos que foram perdidos durante esse processo e com a idade, poderiam ajudar a restaurar o equilíbrio dos nossos tecidos, das nossas células e aliviar o processo de envelhecimento e evitar o desenvolvimento de doenças crônicas como o câncer. Mas enquanto isso ainda não é uma realidade, na prática, o que podemos fazer é atuar nos fatores de risco modificáveis que vão também ajudar na nossa evolução da idade biológica e reduzir o risco dessas doenças crônicas, incluindo o câncer. É por isso que é tão importante a alimentação saudável, a prática de atividade física regular, evitar o cigarro, evitar o álcool e também fazer os seus exames preventivos e conhecer os seus riscos de câncer. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de agendar a sua avaliação de risco de câncer. Melhor do que tratar o câncer é preveni-lo.